Muito obrigado. Muito bom dia a todos, senhores vereadores, senhores funcionários municipais, o público que nos vê através das redes sociais. Vamos dar início à reunião extraordinária e uma nota prévia, portanto, sendo uma reunião extraordinária ao abrigo do regimento, do nosso regimento, portanto, não teria público. Como ela foi publicitada de uma forma, portanto, enfim, bastante evidente, de retomarmos as reuniões presenciais, portanto, isso espelhou-se um pouco em que pudesse ter público. De qualquer forma, eu vou permitir, portanto, temos uma pessoa no público, vou permitir, se a pessoa assim o entender, é só outra que possa chegar, que possam, portanto, participar no tempo do público. Os senhores vereadores hoje, como sabem, não têm, portanto, tempo. Portanto, iremos entrar de imediato na reunião para não nos atrasarmos. Portanto, senhores, pergunta a alguém do público se quer intervir. Faz favor, Sr. Pires. Bom dia a todos. Bom dia. Sr. Presidente, começava por agradecer uma obra que, pelos vistos, já está concluída e que está a ter uma utilização bastante favorável, que é o passeio da Vala Real. Verifica-se que as pessoas da Zambuja estão a usufruir daquele espaço em quantidade na sua área de lazer. No entanto, gostava de lhe fazer um pedido, se fosse de considerar. Eu verifiquei que no cais do Palácio as pessoas, intuitivamente se sentam à beira-cais e não têm nenhuma proteção. Seria bom tom, na minha perspectiva, colocar lá uma placa "Evita o perigo", e, se fosse possível, colocar uma boia a cada canto, presa com uma corda, para, em caso de acidente, se poder fazer alguma coisa. Não sei se é legal, se não é, penso que seria de bom tom. Gostava também de lhe pedir que mandasse ligar ou rever o que é que se passa com as luzes dos casais Britos na Rua João Lourenço, toda até quase à coletividade. Portanto, aquela zona não tem luz. Gostava também de lhe pedir que na estrada Dona Francisca, na subida junto ao Jorge da Música, há buracos no alcatrão e desníveis de abatimento. Se possível, que fosse lá colocada alguma coisa. Voltando ao aterro, gostava de saber em que estado está a situação do aterro, se já houve fiscalização, o que é que foi detectado e como é que vai compatibilizar aquilo com a recuperação paisagística que estava aprovada. No fundo, eram as perguntas que lhe queria pôr. Obrigado. Bom, muito obrigado, Sr. Pires, pelos agradecimentos. Quando quem está, portanto, a gerir a Câmara, quando faz alguma coisa, faz sempre com a intenção de pôr ao dispor, portanto, das pessoas, do público em geral. Portanto, é verdade, está a ter bastante sucesso. Portanto, as pessoas estão a usufruir, portanto, daquele espaço, enfim, que medeia entre a Vala Real, a ponte da Vala Real e o Palácio. Ainda não está completo, ainda faltam umas placas, portanto, identificativas, portanto, do espaço que estamos a usufruir e, enfim, dos adizeres que temos. Registrei a sua preocupação relativamente à questão do cais do Palácio, portanto, vamos ver se conseguimos, portanto, ir ao encontro e que seja, enfim, possível fazer essa situação. Também iremos ver o que se passa, portanto, e peço, devia estar aqui o Sr. Sargento ali, tome nota desta questão da Rua de João Lourenço e dos buracos do Jorge da Música, e para lhe dizer, portanto, que a fiscalização no aterro vai ser dia 23, portanto, quarta-feira.
Portanto, está tudo marcado, foram avisados previamente, que é para não dizerem que não têm conhecimento. Portanto, irá uma equipa formada por um conjunto de funcionários aqui da Câmara e acompanhados da GNR e do Sr. Advogado, portanto, o Dr. Hugo. É dia 23. Com certeza que se tiver que fazer em termos futuros, será, portanto, em função daquilo que estava devidamente, portanto, estruturado para aquela zona, em termos da recuperação paisagística. Portanto, não havendo mais pessoas do público, passávamos portanto, aos pontos de ordem de trabalhos, não há atas. Diga lá, faz favor. Diga. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os que aqui estão na nossa reunião, que nos seguem, todos os presentes e todos os que seguem através das redes sociais. Eu queria aqui protestar para esta forma completamente discricionária que o Sr. Presidente tem de gerir as nossas reuniões de Câmara. Os senhores, contra a nossa vontade, aprovaram um regimento que não permite um período antes da ordem do dia, nem um período para o público em reuniões extraordinárias. Obviamente que este meu protesto nada tem a ver com o Sr. Pires. Eu gostava que o Sr. Pires e todos os outros munícipes pudessem participar nestas reuniões. Aliás, a nossa proposta foi precisamente nesse sentido, para que não se excluísse da participação em reuniões extraordinárias o público. Agora, o que não podemos é aprovar um regimento que exclui um período para o público nas nossas reuniões e depois, discricionariamente, quando o Sr. Presidente lhe apetece, haver um período irregular das nossas reuniões. Portanto, acho que esta reunião, desde já, está marcada por uma ilegalidade, porque não está a decorrer de acordo com as regras discricionárias que os senhores criaram. E, portanto, quero saber se vai continuar com esta prática ou vai corrigir o regimento para efetivamente permitir ao público, como devia, participar nestas reuniões. Muito obrigado. Já levou a palavra ao Sr. Vereador. Eu disse no início da reunião que, tendo em conta, portanto, a expectativa que havia de voltarmos, portanto, às reuniões presenciais e da forma como a reunião foi publicitada pelos nossos meios de comunicação, se aparecesse público, portanto, e apareceu público, portanto, daria a palavra ao público, excepcionalmente hoje. Portanto, acho que nada de mais vem ao mundo por essa razão. Portanto, o Sr. Vereador vem para aí com esse seu protesto, que já é hábito, não é? Portanto, e rola para cima de mim a forma discricionária como eu conduzo as reuniões. Portanto, o Sr. Vereador, portanto, se podia até fazer, portanto, uma intervenção a elogiar a minha postura de deixar, portanto, o público falar hoje, excepcionalmente nesta reunião. Mas não, quis fazer, portanto, teatro, como já é hábito, a gente já o conhece, portanto, quis fazer teatro à volta disto. Faz favor, Sr. Vereador. Eu já lhe dou a palavra. Sr. Vereador, faz favor. Mas qual honra? Não ofendi honra nenhuma. Os senhores parecem umas virgens ofendidas. Responda lá, faz favor. Quer responder? Quer responder porque o Sr. Presidente acusou-me de estar a fazer teatro. Claro que é o que o senhor faz aqui, a maior parte das vezes. E o senhor está a fazer o quê? Estou a fazer teatro. Para já, agradecia que respeitassem a minha intervenção como eu faço com as suas. Ponto número 1. Ponto número 2, também gostava que se dirigisse à minha pessoa e aos outros vereadores como os outros vereadores se dirigem a si. Terceiro, não é uma questão de teatro. Não é uma coisa boa. A democracia é a existência das regras para a participação de todos. Eu não posso aceitar que o Sr. Presidente tenha este tipo de comportamento porque, de acordo com o regimento, eventualmente excluiu da participação desta reunião muitos munícipes que, de acordo com as regras, não se predispuseram aqui a vir porque não tinham período para intervir. E, portanto, isto
As regras na democracia não são para ser alteradas ao momento. Servem precisamente para defender toda a gente de uma participação igual. E a Câmara Municipal da Zambuja não pode ser gerida conforme a sua vontade. O senhor tem que obedecer às regras que estão definidas e foram aprovadas. Aliás, foram propostas por si. Aprovadas pela sua maioria. Até muito gostava de ouvir a opinião relativamente a estas matérias da CDU, não é? Agora, isto foi aprovado por si e pela CDU, esta limitação de participação. E, portanto, não é para quando lhe apetece, conforme quem está, o senhor mudar as regras. E isto é um protesto, e isto não é teatro. Isto é valorizar e respeitar os nossos municípios, valorizar e respeitar quem está nesta mesa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os demais membros do Executivo, cumprimentar também os senhores funcionários que aqui estão, estimado público, e aqueles que nos assistem também lá em casa. Reiterar este protesto que foi feito pela bancada do PSD pela forma de condução dos trabalhos. Com uma questão que é ainda mais pertinente e preocupante, que esta situação não é isolada e nem única, portanto não tem a ver com a publicação que foi feita e que possa ter tido erro ou não. Os senhores, durante a primeira fase toda das reuniões de Executivo, onde tinham um regimento aprovado de acordo com o que os senhores quiseram, e depois da bancada do Chega e do PSD muito ter lutado contra essa situação, os senhores é que retrocederam nas intervenções do público. Mas, efetivamente, durante todo esse período, continuaram a dirigir as reuniões sobre uma forma que não tinha sido aquela que tinha sido aprovada pelo PS e pela CDU. E hoje volta-se aqui a verificar o mesmo. Esta questão é da vossa inteira responsabilidade. A bancada do Chega e a bancada do PSD não quiseram estas regras, quiseram até que houvesse uma muito maior intervenção do público e foram vocês que o vedaram. E isto não pode ser à vontade do freguês, como o Sr. Presidente pode dizer. E pode também dizer que estou aqui a fazer teatro, até porque quem está a fazer as coisas à vontade do freguês sou eu, portanto, fica o teatro já feito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Proposta número 7, renovação, portanto, para os meses de janeiro e fevereiro, das medidas de apoio, portanto, ao Covid. Os senhores vereadores querem pronunciar? Eu queria fazer um ponto de análise sobre esta proposta, Sr. Presidente. Diga. Já houve aqui uma proposta idêntica, não exatamente igual a esta, onde eu alertei o Executivo de que esta proposta, da forma como está feita e como foi aprovada com o voto contra do Chega na última proposta, ela é ilegal. Vocês juntam na mesma proposta objetos completamente diferentes e díspares. E isto não pode ser. Cada assunto é individualizado, não podem estar a misturar dívidas da educação com dívidas de coletividades, com isenções de saneamento para bombeiros, com isenções para IPSS. São objetos absolutamente diferentes que devem ser discutidos de uma forma diferente, separada e não em bloco e em conjunto. Não quer saber do argumento se para trás foi assim feito, se foi bem ou mal feito, não me interessa. Interessa-me que desde que aqui cheguei, que já disse isto e estou aqui novamente a reiterar isto hoje. E agradeço que o Sr. Presidente tenha a humildade de discutir proposta a proposta, a linha, e dar-me a possibilidade de votar a linha esta proposta, porque elas são objetos completamente distintos. Mais alguma intervenção? Não. Que agora estou a intervir a palavra. Portanto, faz favor, respeite-me, que é para depois ser respeitado. Não retiro a proposta para ficarem já a saber e não vou discutir ponto a ponto. Vou discutir conforme ela está. Portanto, faça o que entender. Portanto, a proposta está à discussão. Eu quero intervir, Sr. Presidente. Faz favor.
Sr. Presidente, eu gostava que me explicasse porque é que na linha 1C desta proposta se pede a suspensão dos planos de pagamentos decorrentes de acordos de... A linha C, 1C, na proposta, e derivado das medidas Covid, propõe-se na proposta 1C suspensão dos planos de pagamentos decorrentes de acordos de regularização de dívida com o município, incluindo referentes ao pagamento de dívidas de transporte por parte das coletividades e ao pagamento de refeições escolares. Apesar de eu ter pedido especificamente para me darem a data das dívidas escolares e os acordos das dívidas escolares, apenas recebi uma listagem nominal com as dívidas escolares. Mas quero perguntar ao Sr. Presidente se o Sr. Presidente, com esta proposta, pretende que nós façamos suspender dívidas no valor de 8,76 €, 8,76 €, 6,57 €, 4,70 €, 0,73 cêntimos, página número 3, 5 € na página 27, 5 € na página 24. Qual é a lógica, Sr. Presidente? Nós irmos aprovar uma medida Covid, onde vamos suspender planos e acordos de pagamentos de valores de 5 €, de valores de 73 cêntimos, sem sequer saber a data e se eles foram ou não anteriores à situação da pandemia. Relativamente às dívidas das coletividades, aquilo que eu recebi relativamente aos acordos, deixe-me que lhe diga que todas estas dívidas já existiam desde abril de 2017, não sei que data, mas janeiro de 2018, 26 de maio de 2017, 11 de maio de 2017, 30 de março de 2017, 11 de dezembro de 2017. Portanto, todas elas são anteriores à situação Covid. E se fizer as contas, como eu estive aqui a fazer de manhã, vai perceber que não foi após o período de pandemia, ou seja, com o que aqui está, com as prestações que aqui estão calculadas e o valor das prestações que dão para uma coletividade 49,85 €, 25,58 €, 20,11 €, que mesmo se fossem cumpridas integralmente, e já por generosidade, pus até ao início de janeiro de 2020, tendo só a pandemia tendo-nos começado a afetar após março de 2020, as dívidas não chegaram, não eram regularizadas e não eram integralmente pagas já anteriormente à pandemia. Portanto, eu pergunto o que é que se pretende com esta medida, se é de alguma forma aqui esconder alguma coisa que Vossas Excelências pretendem ou não beneficiar as coletividades, nada de acordo quanto isso, mas que assumam isso, não ponham essa responsabilidade na pandemia e no Covid, porque efetivamente este pedido de suspensão nada tem a ver com a dificuldade das coletividades face à pandemia, e isso verifica-se pelas contas, verifica-se que já estava em cumprimento. Primeiro o incumprimento começa antes e depois, durante todo o período, até a começar a termos efeitos da pandemia, os acordos não foram integralmente pagos, porque se verificar, por exemplo, aqui a coletividade do Paraíso, da Associação Desportiva e Recreativa do Paraíso, deveria ter amortizado entre este período e janeiro de 2020 952,91 e apenas amortizou 613,99. Há aqui uma situação ainda mais ridícula, que é a Associação Recreativa e Cultural das Quebradas, que faz um acordo em 26 de maio de 2017 e, em vez de ter amortizado, tinha 10 prestações para proceder ao pagamento, entre esta data e a data atual, aumentou a dívida neste momento para 1.687,49. Portanto, Sr. Presidente, isto não faz sentido nenhum. Esta, pelo menos, da linha C, na perspectiva da bancada do Chega, não fazem qualquer sentido. Mas, independentemente disso, Sr. Presidente, eu gostava que o Sr. Presidente demonstrasse
quais são, neste momento que a economia já retomou, que estamos num período de aliviar medidas, qual é a justificação efetiva para esta situação da prorrogação destas medidas, quando a economia há muito que já retomou toda a sua normalidade. Se bem que, e o Sr. Presidente é que não me permite que vote favoravelmente a determinadas medidas, pelas razões que comecei por indicar no período, no pedido de ordem à mesa, que é o facto disto ter sido votado em bloco, concordar com umas, não concordar com outras, consigo compreender que as IPSS ainda vêm de uma situação difícil, consigo compreender que os bombeiros têm tido muito trabalho em determinadas situações, mas não consigo efetivamente compreender coisas que eram anteriores à Covid-19. Muito obrigada. Dr. António Matos. Bom dia a todos. Os que estão nesta sala, os que nos ouvem a partir das redes sociais. Apenas para dizer o seguinte: não há aqui qualquer tipo de escondimento. Se houvesse escondimento, não se tinha dado todos os elementos como se deram. Portanto, não é usual, nem vai ser usual esconder o que quer que seja. Portanto, nós não o fazemos. E não dava para ser dessa forma. O Presidente da Câmara já foi aqui acusado de ser discricionário. Não podíamos ser nós agora os discricionários da dívida A, dívida B, dívida C. Quando se faz, faz para todos. Há pessoas que, se no passado tiveram dificuldade em pagar somas que são pequenas, num período de pandemia como nós tivemos a sentir, quase todos, provavelmente alguns não sentiram, era muito mais complicado então de cumprir com o que é que fosse, cumprir com o atual e cumprir com o que estava para trás. Quanto às coletividades, muitas delas cumpriram na medida do possível, outras não cumpriram. Agora, se com a atividade normal tem alguma dificuldade em cumprir, que nós sabemos bem, a crise que existe no setor das coletividades, no setor coletivo, nestes últimos 2 anos, com a crise que houve de terem espetáculos, fazer o que é que fosse, portanto, fazia todo o sentido nós suspendermos os planos de pagamento que eles tinham e, como estamos a sentir que a economia está a retomar, tudo isto é até ao final de fevereiro deste ano. Portanto, a partir daí, voltará tudo ao normal e estamos cá para exigir, mas também para colaborar e ser solidários, seja com as IPSS, seja com as coletividades, seja com quem for, porque nós sempre fomos e continuaremos a ser uma pessoa de bem e somos parceiros, não somos aqui para estar, isto nem no tribunal, portanto não temos que cumprir as regras, como todos têm que cumprir, mas não estamos aqui para meter a faca ao pescoço de nenhuma coletividade, seja ela qual for. Não vou discriminar, estou consciente que com a retoma eles vão continuar a voltar a pagar, retomar os pagamentos e, se possível, e gostaríamos todos que fosse a tempo e horas, que era um reconhecimento que as coisas estavam a correr bem. Bom dia a todos. Relativamente só a isto, queria dizer que, como a senhora vereadora Inês está a dizer, que os serviços não lhe entregaram as coisas como foram solicitadas, no seu e-mail dizia que era para entregar a documentação referente à proposta 15. Ou seja, quando enviou a pedir os elementos da proposta, nem sequer era desta proposta. Era só isso. Esta proposta é a 7 e não é a 15. E no seu e-mail falava relativamente aos elementos da proposta 15. Por isso, mesmo assim, os serviços entregaram, mesmo o pedido tendo vindo mal formalizado, digamos assim. É só isso. Respondo a ambos, porque já tinha pedido a palavra antes da intervenção da senhora vereadora da CDU, e dizer que foi devido... nem sequer tenho aqui o e-mail, nem sequer posso confirmar essa situação que me está a dizer, mas não coloco em causa. De qualquer das formas, foi devidamente explícito no e-mail que pretendia os valores em dívida, os acordos dos pagamentos dessas dívidas e as datas destas dívidas. E isso apenas me foi fornecido quanto às coletividades.
Quanto à questão da educação, eu não tenho planos de acordos, não sei qual foram as datas destas dívidas, não sei se elas são de 2016, 2015, 2017, 2018, se foram após pandemia. Eu não tenho qualquer informação sobre essa matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta proposta tem sido aqui alvo de uma certa atrapalhada, como é hábito. Julgo que a terceira vez que me enviam uma proposta com este teor, duas foram retiradas e agora acontece finalmente esta aqui. E há aqui duas questões que eu gostaria de colocar, porque há diferenças entre estas propostas. Há diferenças entre estas propostas e depois há o facto extraordinário de ser uma proposta que, para suspender pagamentos e atribuir apoios, tudo junto, na mesma proposta, para os meses de janeiro e fevereiro, e faltam 7 dias para acabar o mês de fevereiro. O que significa que as propostas anteriores do mesmo âmbito estiveram em vigor até 31 de dezembro. O que significa que, não havendo uma proposta deste género aprovada no final de dezembro, a estender esses apoios para os meses de janeiro e fevereiro de 2022, não havia, até agora, nada a suspender esses pagamentos à Câmara e à atribuição dos subsídios em causa. O que significa que, em boa parte do que aqui está exposto, isto não é um apoio, mas sim um perdão. Na prática é um perdão. É um perdão de valores que deviam sido pagos ao município e não foram. E a minha pergunta é: o que é que o município fez para cobrar estes valores que lhe eram devidos desde o dia 1 de janeiro até agora? Primeira questão. Segunda questão. Ao longo de todo este tempo, chamámos a atenção variedíssimas vezes para o facto da Câmara estar a criar situações de favorecimento em situações de mercado concorrencial. Ou seja, quando isenta do pagamento de rendas espaços comerciais que estão cedidos pelo município. Espaços esses que estão cedidos para atividades comerciais em tudo semelhantes a outras que existem nas nossas terras. E, portanto, nesta circunstância, o município está a beneficiar uns e, com isso, prejudicando outros, porque as condições de funcionamento com as instalações das lojas ficam desiguais numa atividade que devia ser de livre concorrência e não estar a ser desta forma subsidiada. A partir do momento em que os estabelecimentos comerciais puderam estar abertos, esta medida deixou de fazer sentido. Reiteradamente o dissemos nesta reunião. A primeira versão desta proposta que nos foi entregue não continha este perdão, como agora acontece, mas depois voltou, tal como outros pagamentos, nomeadamente relativamente à habitação. A nossa crítica maior a esta proposta, para além desta, é que nós insistimos em atribuir apoios sem haver uma análise da sua necessidade. Vamos ser claros. Que se isentem o pagamento de taxas relativamente ao mercado mensal
é de toda a justiça, porque a lei e as regras impediram a realização do mercado. Suspender o pagamento de rendas de habitação social em Azambuja durante um determinado período em que eventualmente as pessoas ficaram sem poder trabalhar com rendimentos reduzidos por causa do layoff, faz sentido. A partir do momento em que essas situações deixaram de existir e os rendimentos retomaram a sua normalidade, no mínimo o que se exigia é que fosse feita uma análise se há ou não quebra de rendimentos para justificar esta situação, lá está, de desigualdade perante os outros municípios. E, portanto, Sr. Presidente, gostava que me respondesse a estas duas questões. Porque é que numa primeira versão houve situações que desapareceram desta proposta e depois voltaram a aparecer? Segundo, o que é que o município fez para proceder à cobrança dos valores que lhe eram devidos em janeiro e fevereiro? E, por último, até quando é que este tipo de situações vão continuar? O que é que a Câmara pensa fazer a partir do dia 1 de março? Muito obrigado. Sim, senhora, senhor vereador. Primeira questão, só para... O senhor, portanto, chamou-nos trapalhões. Mas não foi só a nós. Chamou trapalhões a todos estes que estão aqui sentados. Os funcionários municipais. Portanto, o senhor acabou, portanto, de chamar trapalhões, quer aos políticos, quer aos funcionários municipais. Porque são os funcionários municipais que nos ajudam a fazer as propostas. Portanto, se a proposta está mal, portanto, feita, portanto, meus senhores e minhas senhoras, vocês são uma cambada de trapalhões, portanto, nas palavras do senhor vereador Rui Corso. Portanto, que ele gosta muito, portanto, deste tipo, de fazer este tipo de insinuações. A proposta não pedia, portanto, a que falou, não pedia ao Zé Paulo Escusa estar a dar a cabeça, pá, foi o que aconteceu. Portanto, as palavras são o que são, portanto, valem o que valem. Depois são aproveitadas conforme as pessoas, portanto, e as circunstâncias. É o que vocês fazem também às vezes. A proposta, portanto, que o senhor estava a falar não podia ser discutida porque ela não veio à reunião. Portanto, se não veio à reunião, não podia ser discutida. A proposta que está em reunião, portanto, de reunião de Câmara para ser discutida, é esta, e esta é que tem que ser discutida. Portanto, quer os senhores, portanto, aprovem ou não aprovem, esta tem que ser discutida. Na nossa, portanto, mente, o que nos vai é que as medidas de apoio, portanto, terminem em fevereiro, a menos que as coisas, as situações, portanto, haja uma regressão, portanto, de situações, nomeadamente, pensamos que não, mas que haja, portanto, uma situação de regressão relativamente à que houve nos 2 anos anteriores. Portanto, Sr. Vereador, é o que tenho para lhe dizer. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe a qualidade e a profundidade da resposta. Mas também queria esclarecê-lo sobre o seguinte. Não vale a pena fazer esse teatro de pôr na minha boca alguns adjetivos, seja quais forem, aos trabalhadores do nosso município, desde os mais responsáveis aqui em termos de atribuições, que estão hierarquicamente nos lugares mais acima da estrutura da Câmara, até àqueles que estão na linha inferior dessa estrutura orgânica. Os senhores são responsáveis políticos desta Câmara, mesmo que qualquer funcionário desta Câmara faça alguma, como o senhor chamou, atrapalhada, a responsabilidade nunca será deles, é sua. A palavra é sua. A responsabilidade nunca será deles e nunca me ouviu aqui classificar, seja de que forma for, os funcionários do município. A responsabilidade é sua. As atrapalhadas são suas. As propostas que aqui vêm são assinadas por si. A atrapalhada é sua. Ponto. Final. Parágrafo. Muito obrigado.
Senhores vereadores, vou pôr a proposta à votação, a proposta número 7P, medidas de apoio. Senhores vereadores que votam contra. Senhores vereadores que se abstêm. Senhores vereadores que votam a favor. Temos que fazer declaração de voto. Vota a favor? Não votei contra, nem me abstive. Muito bem. Quer fazer uma declaração de voto? O voto do Chega contra esta proposta relaciona-se, antes de mais, com o facto de entender que a mesma é ilegal, não podendo conter diferentes objetos completamente díspares uns dos outros no mesmo medida, e também porque aquilo que é solicitado pelo município de Azambuja é que se prorrogue medidas de apoio Covid para dívidas exemplificativamente como de 0,73 cêntimos e de 5 euros, o que não faz qualquer sentido. Nem possibilidade de votar a linha à linha, não teve a bancada do Chega outra oportunidade, senão o seu voto contra, aliás, a exemplo do que já aconteceu na última proposta semelhante à mesma, tenho dito. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa declaração de voto, embora o resultado seja diferente, a argumentação não é muito diferente. De facto, nesta altura do campeonato não nos resta outra coisa do que prolongar e aceitar que esta situação se prolongue até ao final deste mês, uma vez que, não tendo o Sr. Presidente contrariado a minha posição, se depreende que o município não fez as cobranças que deveria ter feito em tempo útil e, portanto, caso não se aprovasse esta proposta, o que aconteceria é que as pessoas estavam em dívida quando tinham uma expectativa diferente. E, portanto, como também consideramos que alguns apoios fazem sentido e são necessários, nomeadamente com as IPSS, por exemplo, que com a quantidade de pessoas e de seus utentes que ficaram em confinamento e não puderam frequentar as suas atividades, isso provoca prejuízos no funcionamento dessas instituições, faz sentido que existam, ao lado de outras que não fazem sentido. Apesar de tudo, votamos a favor, mas que, de uma vez por todas, estas situações sejam alvo de uma análise qualitativa muito diferente e melhor daquilo que tem acontecido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, passamos à proposta número 1 da vereadora Mara Oliveira, protocolo de cedência e utilização do imóvel da Escola Primária da Rifana. Portanto, foi um pedido antigo que a Junta de Freguesia da União das Freguesias agora tem, penso que à altura ainda era Manico do Intendente, a Freguesia de Manico do Intendente, tem vindo, portanto, a solicitar ao município e que se, portanto, poderá vir, se caso assim a proposta seja aprovada, se poderá vir, portanto, a concretizar-se hoje. Senhora Vereadora, faz favor. Bom dia novamente. O Sr. Presidente tem aí, se os senhores vereadores quiserem aceitar, é só um complemento à proposta, que é o pedido da Junta de Freguesia, da União de Freguesias, onde indica o motivo desta proposta de ter sido feita. Como o Sr. Presidente já indicou, esta proposta prende-se com a cedência da utilização do imóvel da Escola Primária da Rifana, que já é que já tem estado a ser utilizada desde 2013 pela União de Freguesias. É uma cedência pelo prazo de 90 anos e, como indica também no protocolo, prende-se por ser um polo, digamos assim, onde promove uma maior proximidade com os fregueses da Rifana. Por isso mesmo vem para se regularizar esta situação, visto que a escola já está a ser utilizada pela União de Freguesias, vem à Câmara para pedir a vossa autorização para fazer esta cedência ao dispor. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que esta informação chegou aqui agora e de forma adicional à proposta porque eu a solicitei. E não posso deixar de estranhar o facto de que
hoje me é entregue, efetivamente, um e-mail datado de 24 de janeiro de 2022, quando esta questão já é antiga, e com um texto anexado ao e-mail com esta configuração, com o nome do Sr. Presidente da Junta escrito e datilografado e sem a sua assinatura. É, no mínimo, pelo menos não ter a assinatura digital para enviar num documento formal a solicitar um edifício que passe para a sua responsabilidade durante o prazo de 90 anos, só posso considerar, no mínimo, estranho. Mas, mais uma vez, não querendo estar aqui a bater sempre na mesma tecla e a par daquilo que já tenho muitas vezes ouvido o meu colega de bancada, Sr. Vereador Rui Corsa, de bancada do PSD, mais uma vez andamos atrás do prejuízo. Como a senhora vereadora acabou de mencionar, o que nos é pedido aqui é para fazer uma aprovação para regularizar, foi exatamente a palavra que utilizou, regularizar uma situação que já tem vindo a acontecer. Ou seja, as coisas andam sempre invertidas. Quando nós deveríamos primeiro aprovar a cedência e depois ele ser cedido o espaço, não. Chegamos à conclusão, e hoje aqui, de que este espaço já está cedido à União das Freguesias e que se pretende, não é? Mas não foi isso que é dito na proposta, não se pretende que isto tenha efeitos retroativos desde a data que foi entregue à Escola da Rifana, que não faço ideia quais são. Além disso também, estranho, efetivamente, e além disso percebe-se isso, porque percebe-se pelo texto que aqui está, que já há muito tempo que a Junta de Freguesia, que, segundo o que ela diz, reparou os telhados, forrou os alpendres, afagou, envernizou o chão, os tacos, portanto tudo isto lhe foi autorizado, esta intervenção, sem haver nenhum documento nem nada que justificasse esta cedência. Depois, eu digo já que a bancada Chega vai votar contra esta proposta, não que tenha alguma coisa contra a cedência de qualquer edifício sediado em qualquer freguesia para a gestão dessa mesma freguesia. Só pela desonestidade intelectual desta proposta. Estão-nos a pedir para nós fazermos uma cedência por 90 anos. Um empréstimo por 90 anos. Porquê é que não se passa então este prédio do património do município para o património da Junta de Freguesia? Não é muito mais honesto do ponto de vista intelectual? Portanto, isto é que seria o correto. 90 anos, estamos a falar de quase de um centenário. Vamos deliberar hoje aqui e questiono a seriedade e o compromisso que este Executivo vai assumir e responsabilizar a quantidade de Executivos que vêm posteriormente ao mandato de 2025 até completar os 90 anos. Sabe-se lá qual é a política entendida pelos não estamos a falar de um, nem de dois, nem de 3 mandatos. Não fiz as contas, estamos a falar de inúmeros mandatos por 90 anos. Vamos comprometer este município com esta cedência por 90 anos? Isto é de uma total irresponsabilidade, falta de seriedade para quem mais tarde estará aqui à frente do desígnio do município. Se querem efetivamente ceder, como é o que parece, este edifício, façam-no pela forma correta. Transfiram este património, que é vosso, que é de todos nós, que é do município de Azambuja, para a União das Freguesias, que era o que deveria estar aqui e era o que estava correto. Sra. Vereadora, não é caso único, a senhora é que não conhece, não é? Portanto, nem tem que conhecer. Portanto, há um conjunto de situações destas, portanto, propriedades do município que estão cedidas, portanto, às freguesias ou às coletividades. Portanto, não é nenhum caso único, portanto, não é virgem, portanto, e foi o entendimento foi este. Os senhores vereadores querem usar a palavra? Não pode responder, não tem resposta. Só estou a dizer que a senhora não conhece, portanto, mas se quer responder, faz favor de responder, faz favor. Só um bocadinho, senhora vereadora. Sr. Presidente, eu não posso ser responsabilizada pelas coisas que foram votadas ou aprovadas antes do meu mandato.
o Sr. Presidente está a dizer que não conhece quando não sabe se eu conheço, não. Eu estou-lhe a dizer qual é a posição da bancada do Chega perante este tipo de propostas agora que existe neste Executivo Municipal. Muito obrigada. Já percebemos qual é a posição do Chega nesta Câmara há muito tempo, não é de agora. Faça o voto, Sr. Vereador Amado. Relativamente ao que estava a dizer de não vir com assinatura digital, sim, é verdade, não veio, mas isso é uma coisa que possivelmente terá que falar com a Junta de Freguesia, que eu não digo à Junta de Freguesia como é que há de fazer os requerimentos ou deixar de fazer. Foi enviado por e-mail, eu só tenho acesso aos e-mails desde que entrei, por isso seria impossível ter acesso a um e-mail de 2013 do meu. Relativamente ao que está a dizer, o que acabou de dizer, penso que se calhar não leu o protocolo, porque diz ali que se pode... o protocolo pode ser, não é revertido, agora a termo está revogado a qualquer altura, ou seja, o Executivo, desde que seja com o pré-aviso dos 6 meses. Por isso penso que não faz assim muito sentido isso que está a dizer. É só. Não percebi, Sr. Vereador. Tens algum comentário que eu não passou ao lado? Não, quando o Sr. Presidente perguntou se os vereadores queriam intervir, Já tinha dito. Também disse. referiu inclusivamente primeiro o vereador Inês, depois o vereador Zé Paulo. Esqueci-me. Obrigado, o senhor está atento. Eu sei que o senhor está atento. Muito bem. Normalmente. Pois, normalmente. Faça o voto, Sr. Vereador. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros munícipes, eu gostava de ir um bocadinho mais fundo nesta proposta, exatamente falando na política cultural em relação ao edificado que nós temos no nosso património. Porque das duas, uma, ou nós cometemos às juntas de freguesia a política cultural em relação a estes edifícios, ou então, como eu julgo, a Câmara tem a obrigação estrita de também tratar deste problema ao nível do Conselho. Ou seja, eu gostava que nós pudéssemos, nesta altura, já era a altura para isso, de falar sobre que destino dar a estes edifícios. Não é só este. E temo que nós tenhamos continuamente a fazer as coisas só em parte. Agora estamos a tratar da Escola da Arrifana, um dia destes trataremos, por exemplo, da Escola de Aveiras de Baixo, amanhã trataremos da Casa Colombo, que é um edifício que nós temos e que não está devidamente aproveitado. Eu gostava que nós, em relação a estes edifícios, que são alguns, têm um património histórico, mas um património de memória, com certeza que muitos arrifanenses, que é assim que se chamam, fizeram o ensino primário neste edifício, há uma memória que nós não podemos esquecer, e eu gostava que nós, no seu todo, embora, obviamente, respeitássemos as opiniões, os interesses das juntas. Mas há política que compete à junta e há política que compete ao município. E recordo que muitas das minhas perplexidades em relação a esta proposta foram tiradas depois. A vereadora Inês tem razão. Depois de nós termos esta proposta, vieram agora algumas respostas. Posteriormente. O que me leva a dizer o seguinte, Sr. Presidente. Há bocadinho eu estava a abanar a cabeça. Devemos ser todos intelectualmente honestos. O que é facto é que as propostas têm o conteúdo, mas têm também a forma. Estamos a falar da forma da proposta. O conteúdo da proposta é a responsabilidade de quem a apresenta. Portanto, ninguém está aqui a tirar culpas, nem a falar atrapalhadas nenhumas. É isso. Foi a palavra. E o senhor aproveitou essa palavra para desviar o assunto, como nós sabemos que... Não vale a pena continuarmos nesse estilo de conversa. Agora, temos uma quantidade de edifícios no Conselho que precisam de ser potenciados culturalmente. Temos ou não a obrigação de ter uma política em relação a isto? Eu acho que temos. E, portanto, neste ponto de vista, nós não temos nada contra este edifício em particular, mas somos contra que estas políticas sejam feitas por passos. Porque o que acontece é que nós vamos olhar para isto na sua devida importância, que é do Alto Conselho, que todos dizem
que está esquecida em relação a políticas, nomeadamente de ordem cultural. Portanto, nós vimos olhar para estes edifícios, no Alto Conselho especialmente, com olhos de ver. E potenciar uma política cultural e educativa como deve ser. A menos que queiramos, como está a acontecer, que tenhamos 2 conselhos. Que não têm nada a ver um com o outro. E sabemos, por exemplo, em relação à educação, em relação à cultura, que estes municípios, como com certeza a vereadora Mara sabe muito bem, viram-se para outros conselhos que não o nosso, e um dia destes eles pertencem a este conselho na realidade, mas em relação às questões de memória, em relação às questões culturais, estão cada vez mais distantes da Zambuja. O que eu acho que é um problema que nós temos que encarar de frente. Sr. Vereador, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Há, por vezes, em conversas, enfim, de ocasião, em conversas de encontros de amigos que temos, perguntamos, também fazemos essas questões e levantamos essas questões, do que é que se deve fazer em termos de investimento, portanto, no Alto Conselho, no dito Alto Conselho. E sabe qual é uma das respostas que às vezes até nos deixa perplexo? Não é investir, é deixar estar como está, o Alto Conselho. Em vez de criar investimento, é deixá-lo estar como está, para não o estragar. Portanto, há pessoas que valorizam, portanto, aquele património, portanto, que lá existe. E, nomeadamente, em relação à escola, eu admito que haja problemas na escola, mas já estranho o Sr. Professor, que é professor, que conhece a realidade da escola de Manique, portanto, falar na questão da educação. A educação em Manique está excelente. Em Manique, em Alcoete, as coisas estão a funcionar, pelo menos que eu tenha conhecimento, estão a funcionar. Ainda agora lá estive na escola, lá na apresentação de um projeto que os meninos do oitavo ou sétimo, oitavo e nono, portanto, lá foram apresentar até de cidadania, portanto, pareciam eles que eram, portanto, autarcas, fez-me lembrar a campanha eleitoral, portanto, como conjunto de propostas que eles lá colocaram. Portanto, estranho, portanto, ouvir o Sr. Vereador falar de educação, nomeadamente no Alto Conselho. Relativamente à política cultural, admito que sim, admito que, portanto, tem que haver um novo reajustamento, portanto, das coisas. O Sr. Vereador já está a trabalhar nessa matéria, o Sr. Vice-Presidente já está a trabalhar nessa matéria, de dar, portanto, aproveitamento a algumas casas e mais importante do que isso, é pôr, portanto, quem tem, de alguma forma, ou quem se substitui a nós nessa perspectiva, que são as coletividades, de as pôr também a funcionar e dar-lhes os apoios necessários que elas precisam. Portanto, é só esta nota que eu queria deixar. Faz favor. Portanto, o Sr. Presidente acha normal que a esmagadora maioria dos nossos alunos, do nosso Conselho, de freguesias do nosso Conselho, façam parte do seu trajeto educativo fora do nosso Conselho. Acha normal? Não acho normal. Tanto mais que, como sabe, estamos a potencializar, portanto, a escola. Obrigado. A requalificação da escola secundária, possivelmente para a tornar mais atrativa para parte desses alunos, que penso que é esses que se está a referir, não é? Que fazem, portanto, o trajeto educativo, nomeadamente num determinado período da sua vida, em termos de educação, fora do nosso concelho, portanto, que é os do nono, do 10º, 11º e 12º ano. Pese embora a senhora professora responsável pela escola da Zambuja tenha ficado bastante agradada, penso que sabe desse pormenor, que grande parte dos alunos, tivemos uma grande afluência de alunos, portanto, do Alto Conselho, nomeadamente, este ano à escola secundária. Também depois aqui intervém outro fator, que é o fator, portanto, também foi lá frisado nessa mini apresentação que os alunos fizeram, que é a falta de transportes, e isso é outro fator. Temos que, portanto, batalhar com o setor para que as coisas, portanto, venham, portanto, para o sítio correto. É só. Se eu quer falar, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só que comente essa sua última intervenção, dizendo que está longe de ser as condições físicas de uma escola que determinam, em primeira instância, a escolha dessa escola pelos alunos. Essa escolha tem muito mais a ver com a oferta educativa, a quantidade e qualidade da oferta educativa, depois com a facilidade de chegar à escola e de regressar da escola e só no fim
as condições físicas das escolas. Mas isso é uma discussão que não é para agora, não queria só deixar isto. Mas quero referir duas questões, lá está, mais duas perplexidades. Já gostava de solicitar à senhora vereadora Mara que me reencaminhasse este e-mail para o meu e-mail, porque eu não tenho absolutamente garantia nenhuma, pelo que está escrito no endereçamento do e-mail, que esta folha aqui anexa, não datada e não assinada, faça parte do anexo do e-mail que me envia. E, portanto, gostava de ter essa certeza. Segundo, outra perplexidade é perante as afirmações que a vereadora Inês fez. Pelo que se lê da proposta e pela resposta da vereadora Mara, eu pergunto, por que raio é que este protocolo é feito por 90 anos? E o que é que se pretende ter como objetivo desta cedência ser por 90 anos? O que é que se procura atingir? Qual é o objetivo que justifica esta cedência por 90 anos? Como os outros protocolos que são, fomos verificar, falámos com o Presidente da União e achou-se que seria o prazo indicado e a melhor solução. Relativamente ao e-mail, vou já reencaminhar para não haver dúvidas que alguém inventou ou teve a fazer esse modelo à pressa para se apresentar, visto que foi pedido na sexta-feira. Faz favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que quando os senhores colocam numa proposta, pelo menos é esse o juízo que eu faço, e acho que o vereador Zé Paulo também me acompanha, pelo menos nesta minha apreciação, quando os senhores colocam que a cedência é por 90 anos numa proposta, é porque os senhores acharam que era o melhor. Óbvio. Isto é óbvio. Como eu disse, falando com o Presidente da Polícia. Não somos só nós. Falamos, como é óbvio, com o Presidente. Sr. Presidente, dá-me licença, continuo. Muito obrigado. Portanto, os senhores acharam que o melhor era colocar aqui 90 anos. A minha pergunta foi porquê? Expliquem-me, se faz favor, porquê? Porquê que 90 anos é o melhor? E que... Vou colocar a pergunta de outra forma. Normalmente, quando se colocam aqui prazos neste tipo de situações, é para dar determinado tipo de garantias a outros, a terceiros ou a nós próprios, de que há uma certa estabilidade na execução da coisa que está em causa. E eu pergunto qual é o objetivo e como é que este protocolo garante eventualmente essas condições de estabilidade. Acho que o vereador Rui Costa acabou de responder ele próprio. 90 anos ou 99, agora já estou confuso, já não me lembro como é que é. 90 anos dá perfeitamente estabilidade para o que quer que seja. Não há aqui qualquer tipo de perplexidade. No que diz respeito a este documento que a vereadora hoje nos distribuiu, também não vai adiantar nem atrasar absolutamente nada, porque o que vem cá na proposta é mais que suficiente para nós podermos aprovar ou não aprovar. E mais, para além do que da senhora vereadora Inês Louro, que já disse que ia votar contra, provavelmente os outros todos assim não farão, estamos aqui a querer esgrimir os pequenos detalhes, quando acho que não há grande necessidade disso. Portanto,
de comum acordo com a Junta de Freguesia e com o seu Presidente, achou-se por bem que era assim, que lhes dá a estabilidade necessária para eles fazerem um projeto que poderão ter para aquele local. Portanto, e se de trás já vinha alguma coisa que vinha sendo feita, isso vem do natural, boa vontade, da natural boa colaboração que vai existindo entre os diferentes setores autárquicos, sejam eles juntas, sejam eles Câmara, e que por vezes as coisas vão acontecendo naturalmente. Isto faz parte da boa vontade das pessoas. Portanto, estamos aqui a querer esgrimir argumentos, quando penso que não há necessidade disso. Há um entendimento, já não é de hoje, que a Junta da União de Freguesias gostaria de ficar com aquele imóvel para lhe dar uma vida diferente daquela que ele tem atualmente. A Câmara está disponível para isso, se hoje votar assim, e eles assim o farão de seguida. Portanto, quanto a este documento, volto a frisar, não vai influenciar nem para mais nem para menos tudo o que está aqui assim, nos considerandos e no que é proposto, para mim era quanto bastaria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obviamente que não está em causa a cedência deste equipamento à Junta de Freguesia para que ela possa estar mais perto dos seus fregueses, nomeadamente os da Massuça. Ou da Massuça, peço desculpa, da Rifana. O que está em causa é precisamente que essa cedência possa transferir garantias, e esta proposta não transfere, Sr. Vice-Presidente, peço desculpa. Não transfere. Não transfere, porque ela própria é contraditória. O que é que adianta? Explique-me lá. O que é que adianta ceder o edifício de 90 anos quando, num prazo de 6 meses, a todo o tempo, a Câmara pode reverter para si unilateralmente essa cedência? De que serve ceder por 90 anos nestas condições? Ou por 30, até pode ceder por 2 anos, até pode ceder por 500 anos. Não é? Não adianta para nada. Não faz sentido ter lá 90 anos e depois dizer que a todo o tempo, num prazo máximo de 6 meses, pode reverter, ou num prazo mínimo, peço desculpa, pode reverter para o município por decisão unilateral da Câmara. Ou seja, a situação que a vereadora Inês colocou nem sequer existe. Nem sequer existe. Porque qualquer Presidente da Câmara, com 6 meses de antecedência, pode dizer à Junta, dê cá isso outra vez. E, portanto, a Junta não tem quaisquer garantias de poder desenvolver ali uma atividade estável para a qual seja necessário fazer, nomeadamente, investimentos nessas instalações, porque a todo momento pode ficar sem elas. Portanto, das duas, três. O senhor não quer ouvir falar em atrapalhadas, então não as façam. Se queremos dar garantias de estabilidade à Junta de Freguesia, então ceda-se a título definitivo. Ou ceda-se num período de tempo, período esse mínimo em que a Câmara não pode reverter para si, que será o tempo mínimo para que possa, eventualmente, investimentos sejam amortizados. Agora, isto é coisa nenhuma. É coisa nenhuma. Não faz sentido. Está mal feito. Ou não é revertido a cada 6 meses, ou não é 90 anos. Decidam-se. Sr. Vereador, escusa de estar-se aí com esse seu tom de voz tão elevado, que não é por falar mais alto que tem razão. Portanto, já percebemos isso há muito tempo. Agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Com certeza que está aí escrito e está aí plasmado que a 6 meses, portanto, a Câmara pode, mas tem que haver, portanto, razões objetivas, não é? Não, tem que haver razões objetivas. Tem que haver razões. Sr. Vereador, as razões objetivas, com certeza que não há nenhum, pelo menos que eu entenda, não é? Não há nenhum Sr. Presidente de Câmara que vá retirar, portanto, um edifício, portanto, a uma Junta de Freguesia, a menos que ele seja, portanto, destinado, sei lá, para uma seita qualquer, não é? Imagino que agora o Sr. Presidente da Junta ele dava na bolha, emprestava aquilo a uma seita.
Portanto, e aí com certeza que a Câmara tem que ter aqui uma capacidade, portanto, de sacar, portanto, o bem que é do município, portanto, e continua na propriedade do município. Portanto, não há esse tipo, não estou a ver um senhor Presidente de Câmara, seja o qual for, de que partido for, portanto, a menos que haja incumprimento das regras que estão aqui plasmadas no protocolo, a fazer esse tipo a ter esse tipo de atuação. Portanto, não me revolta nada, não me repugna nada, portanto, é mais uma atrapalhada, não faz mal, é mais um assunto que fica resolvido, portanto, não me faz, e vai ao encontro das pretensões da Junta de Freguesia, foi a própria Junta de Freguesia, portanto, que colaborou e participou, portanto, também neste acordo, e a Junta também, conforme já foi dito, já fez um conjunto de melhoramentos, portanto, no edifício, com certeza com a autorização na altura da Câmara, de quem era responsável. Portanto, nessa perspectiva não me choca nada, portanto, que esteja aqui 90 anos, não me choca, portanto, podia estar 30, podia estar 20, renovável por períodos iguais, portanto, não me choca. Faz favor, Sra. Vereadora. A Sra. Vereadora é Paulo, tem tido a palavra primeiro, que a senhora faz favor. Sr. Presidente, na cláusula terceira, número 2, diz: o presente protocolo cessa os seus efeitos no caso do município considerar que as atividades envolvidas não freguesias são manifestamente diminutas ou desprovidas de interesse. Sr. Presidente, mais vago que isto não consigo encontrar. A minha pergunta é a seguinte, e as duas questões são legítimas. A Sra. Vereadora Mara disse que foi por interesse das freguesias que o imóvel vai passar para 90 anos, ou seja, o que for, para a sua posse. A minha pergunta é a seguinte: cabe às juntas, caso a caso, entender qual a política cultural do Conselho, ou o município tem a obrigação de, com as freguesias, estabelecer, nomeadamente em relação a estes edifícios, como digo, ou com interesse arquitetónico, sempre com interesse de memória, desenvolver quais os fins, porque eu não sei quais os fins. O Sr. Presidente disse, eu concordo consigo. Provavelmente nenhum Presidente da Câmara, por dar aquela palha, fará isto. Agora, minha pergunta é, quais são os interesses desenvolvidos nestes edifícios para que amanhã o município, que está aqui plasmado, possa dizer, a partir de hoje, o protocolo deixou de existir. É para não estar cá. Ou seja, quais são os interesses culturais ou sociais que estes edifícios têm que ter? Não estão cá. Nós conhecemos-los, nós, o município, conhecemos-los, temos uma carta cultural que diga estes edifícios deverão ter este fim. Parece-me que não. E se não temos, Sr. Presidente, deveríamos ter. Claro. Faz favor, Sr. Vereador. Muito obrigada, Sr. Presidente. A resposta que eu gostava de obter do Sr. Presidente era, efetivamente, porquê a decisão desta cedência por 90 anos e porquê não a decisão de uma cedência definitiva, que é a questão política que está aqui por trás, e é isso que não está, de alguma forma, aqui explicado ou explanado neste protocolo. Mas também digo ao Sr. Presidente, tal como disse, que quando o Sr. Presidente diz que não acredita que nenhum Presidente de bom senso, unilateralmente e por decisão e sem por decisão e sem qualquer justificação que denuncie unilateralmente este protocolo, E, contrariamente ao que diz a Sra. Vereadora Mara, eu li o protocolo todo, tanto que li que dei uma sugestão para alteração, que esta proposta já vinha da reunião anterior, senão não poderia ser aprovado hoje, porque tinha uma completa incongruência. E o protocolo diz assim: o protocolo poderá ainda cessar os seus efeitos a todo momento por iniciativa do município ou das uniões de freguesia, sem necessidade de invocação de justificação. Para efeitos de normas anteriores, da qual a parte interessada para fazer cessar os efeitos, notificar com 180 dias. Então, Sr. Presidente, qual é o problema de ver plasmado aqui esse bom senso que o Sr. Presidente invoca, não é? Que entende que todos os presidentes podem vir a ter, mas estamos a falar de presidentes por 90 anos. Os presidentes por 90 anos podem não ter o bom senso do Sr. Presidente que tem hoje e que está a ter hoje na sua explicação. Portanto, não percebo porque é que não se pode fixar, pelo menos aqui, um prazo mínimo para reverter este investimento
investimento da União das Freguesias, que já percebemos que já foi realizado e que já foi feito neste prédio, de forma a lhe dar alguma segurança, porque com este protocolo só está seguro por 6 meses. É um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente, porque cada vez que ouço respostas ainda fico mais confuso. E ou o Sr. Presidente não conhece o protocolo que está a pôr aqui à discussão e à votação, ou então não sei. O senhor acabou de dizer que uma questão de bom senso, se a junta de freguesia vier a instalar lá uma seita. Foi assim, julgo que foi assim que o senhor disse. Ora bem, o protocolo que o senhor aqui propõe considera que se a seita, essa seita, aquilo que o senhor chama de seita, for uma associação de âmbito local, a junta de freguesia, o senhor aceita no protocolo, o senhor aceita no protocolo, é o que aqui está escrito, o senhor também aceita no protocolo que a junta ceda aquelas instalações no prazo máximo de 2 anos a associações de âmbito local. E eu pergunto, então, quem é que aqui determina o tipo de associação que lá pode ser colocado? Ponto número 1. Ponto número 2. Como é que a Junta da União de Freguesias pode ceder aquelas instalações a terceiros por um prazo de 2 anos, quando, na prática, este protocolo só lhe dá a segurança a si próprio e de o ter por 6 meses? E quando o protocolo define, inclusivamente, que não têm que ser aduzidas quaisquer razões para se fazer cessar o protocolo. Sr. Presidente, todos nós queremos aqui ceder estas instalações à União de Freguesias. Agora, não vale a entregar este imóvel à União de Freguesias para as suas atividades úteis, completamente armadilhado e mal feito. E, portanto, o que eu sugiro ao Sr. Presidente é que, uma vez que isto já vem desde 2013, já estamos tempo à espera, podemos ceder isto em condições à União de Freguesias, com um protocolo feito com pés e cabeça. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Vereador. Este protocolo vai ter que ser assinado entre a Câmara e a Junta de Freguesia. Se ele estiver armadilhado e não servir os interesses da União de Freguesias, com certeza que o Presidente da União de Freguesias não assinará o protocolo. É tão simples quanto isto. Bem, vou pôr o documento à votação. Corta mais isto. Vou pôr o documento à votação. Os senhores vereadores que votam contra, os senhores vereadores do Chega, os senhores vereadores que se abstêm, os senhores vereadores que votam a favor. Nossa, força, força. Bom, enquanto eu ponho aqui a escrita, façam. A bancada do Partido Chega nada tem contra a cedência do imóvel em causa à União das Freguesias, contudo, não pode votar favoravelmente a esta proposta, primeiro porque entende que a forma correta de ser feita era ser feita uma cedência de património a título definitivo, se é essa a política entendida pela Câmara Municipal. Depois, por várias incongruências que já foram mencionadas no período de esclarecimentos dos senhores vereadores, relativamente à questão que o próprio protocolo menciona. E depois porque desta proposta que aqui vem mencionada e a forma como a mesma está aqui descrita, não se retira aquilo que é a realidade, nomeadamente que este edifício já estava entregue há largos anos à União de Freguesias e que a mesma já tinha feito lá investimento. E além de que, e não pode a bancada do Partido Chega de forma alguma aceitar a inclusão do e-mail que pediu
única e exclusivamente para melhor analisar e decidir a sua proposta, porque ele não faz parte integrante da proposta e não pode ser adicionado à proposta, e porque da proposta em si e em concreto não se retira o que é que a União de Freguesias pretende fazer neste imóvel em concreto. Podemos depois vir a percepcionar isso com o tal e-mail que foi por mim requerido, mas que não faz parte integrante da proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD absteve-se nesta proposta porque, embora concorde com a cedência, considero, por aquilo que já foi explanado, que não estão dadas as garantias, quer à União de Freguesias, quer ao município, de que isto possa ser uma transferência segura, uma transferência com objetivos concretos, e nomeadamente que possa garantir a estabilidade necessária para eventuais investimentos que possam ser feitos naquelas instalações. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, senhores vereadores, pelo vosso contributo para, portanto, melhorar a proposta. Passamos à proposta número 10. Aprovação e demonstração do desempenho orçamental 2021, documento constará do conjunto dos únicos de prestação de contas referentes ao citado ano. Aprovação e modificação do cláusula no Plano Plurianual de Investimentos. Portanto, os senhores vereadores que se querem pronunciar sobre esta revisão orçamental. Faz favor. Sr. Presidente, estamos a falar de uma revisão orçamental de alguns milhões de euros. Eu acho que antes de nós nos pronunciarmos, eu gostaria que o Sr. Presidente apresentasse a proposta, porque a proposta é sua e, portanto, acho que seria o mínimo expectável, já que não estamos a falar de uma revisão normal, não é? Estamos a falar de um documento muito importante. É minha, mas a proposta de quem vai apresentar, portanto, são os técnicos que a compilaram. Portanto, nós só ajudámos a definir, portanto, as regras do jogo, onde é que elas eram, portanto, reforçadas, mas foi, portanto, os técnicos que estão aqui presentes na sala, como é hábito, que a apresentarão. Sr. Portela ou Sra. Irene Lameiro, faz favor, que é para os senhores vereadores tirarem as dúvidas todas. Microfone. Daniel, ali o Sr. Dr. Ricardo. Muito bom dia a todos os senhores, Sr. Presidente e senhores vereadores. Portanto, esta proposta, proposta número 10P de 2022, tem aqui, resolve-nos aqui duas situações. Portanto, uma delas tem a ver com a distribuição do saldo da gerência anterior. Portanto, o município terminou com um saldo de 3.827.974,17 euros. Portanto, simultaneamente, tínhamos também aqui do lado da Receita alguns desenvolvimentos que já aconteceram no final do ano passado, nomeadamente a assinatura, portanto, relativamente à Escola Secundária da Zambuja, de um acordo, e a mesma coisa ao nível da estratégia local de habitação. Portanto, estas duas situações também motivaram, portanto, a inclusão nesta revisão orçamental dessas novas receitas. Em suma, portanto, aqui do lado da receita o que temos na revisão é a distribuição do saldo e a incorporação destas novas realidades. Do lado da despesa temos um conjunto de ações, projetos, atividades que foram, como o Sr. Presidente referiu, por opção política, portanto, a realização dos reforços nestas áreas. Portanto, este valor, de facto, prefaz estes 4.131.000 de reforços, portanto, em números redondos. Estaremos depois, obviamente, ao dispor para qualquer questão que seja colocada. Portanto, de referir que há aqui uma boa parte do lado da despesa que se destina à reposição de algumas verbas que foram utilizadas no início do ano,
portanto, por rubricas de pessoal. Portanto, no fundo, agora com esta revisão, estabiliza-se essa matéria. E depois, portanto, o saldo é muito aquém daquilo que era expectável inicialmente e que foi plasmado no orçamento inicial de 2022, portanto, que se estimava em financiamento não definido valores na ordem dos 11 milhões de euros, portanto, sendo que cerca de 5 milhões e qualquer coisa, portanto, já eram financiamentos por candidaturas a submeter ou empréstimos a contratar. Portanto, o saldo estimado era cerca de 6 milhões e 100, acabou por ficar um saldo aquém das expectativas nessa medida, porque foi fechado em 3 milhões e 800. Muito obrigado. Algum pedido de esclarecimento? Sim, senhor. Não faz favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de pedir ao Sr. Presidente que garantisse a qualidade da documentação que nos chega. A qualidade, eu neste caso concreto estou-me a referir à qualidade gráfica. Convém que, após fazerem a prática comum de digitalizarem estes documentos, tenham a oportunidade de os abrir nos vossos próprios computadores e verificarem se têm leitura. Porque a maior parte dos quadros, das 20 páginas de quadros que estão nesta proposta, em muitas situações têm uma leitura, para não dizer outra coisa, inexistente. Não se consegue ler. Quando são quadros que podem ter uma leitura perfeita se forem feitos em PDF logo os originais, em vez de imprimirem e digitalizarem e voltarem a imprimir. Eu já referi isto variadíssimas vezes. E, no caso concreto desta proposta e noutra, que também vem nesta reunião de Câmara, essas situações são gritantes e que inviabilizam uma análise cuidada desta proposta. Faça isto. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, na sequência da resposta que o Dr. Portela deu, o que é importante aqui saber, depois desta apresentação, é o que é que modificou a expectativa de um saldo de 6 milhões para um saldo de 2 milhões. Ou de 4 milhões. O que mudou a expectativa foi um conjunto, portanto, de pagamentos que fizemos, portanto, no final do ano, que, portanto, baixou o saldo. Porque esses pagamentos, já não serem feitos, iriam, portanto, influenciar, como sabe, portanto, o orçamento de 2022. E nessa perspectiva, a previsão que tínhamos era de aproximadamente 6 milhões, mas, entretanto, conseguimos fazer um conjunto de pagamentos dentro, portanto, do período normal dos pagamentos e que, portanto, direcionou, portanto, para essa dívida. E já agora deixa-me dizer o seguinte, já que estou a falar, e com certeza que o Sr. Vereador não viu os documentos hoje. Portanto, não viu esses documentos hoje que lhe estão em falta, portanto, que não conseguia ler. Também não gostava nada quando abriu, portanto, dar uma notazinha, uma chamadinha, não é? Portanto, dizer assim, e os documentos não estão a chegar em condições, porque a gente também não sabe, as pessoas, com certeza, não têm esse hábito de ir ver, portanto, aquilo que mandam, como também bem disse, mas de qualquer forma também um bocadinho de colaboração também não era demais para se evitar estas situações, portanto, para o Sr. Vereador ficar na posse plena de todos os elementos para poder analisar as contas. Era só esta nota. Portanto, quando acontecer, portanto, não se nada, portanto, impede, ou liga para mim, ou liga, portanto, para quem entender, o senhor tem os telefones das pessoas, pode ligar. Está à vontade. Faz favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu cuidado. Agora, há uma coisa que eu tenho que lhe dizer. Pronto, e vou-lhe dizer, isso já aconteceu variedíssimas vezes. Agora, eu não estou aqui em nenhum gabinete da Câmara. Aliás, ainda aguardamos
um gabinete onde podemos trabalhar. Portanto, eu não estou cá, tenho a minha atividade profissional, que me ocupa os meus dias, e, portanto, só no fim de semana é que pude abrir este documento para o analisar com cuidado. Obviamente, quando chegou, verifiquei o que era a ordem de trabalhos. Mediante a ordem de trabalhos, fui analisando algumas questões ao longo dos dias, na medida do tempo disponível que tive, mas este em concreto deixei para o fim de semana. E não creio que o Sr. Presidente estivesse cá para poder, durante o fim de semana, resolver esta questão. E esta reunião foi marcada para as 9h30 da manhã de segunda-feira. Portanto, agradeço-lhe o seu cuidado, mas, como vê, não havia essa possibilidade prática. Sr. Vereador, por dia, portanto, o senhor está devidamente autorizado a qualquer hora, a qualquer momento que assim o entenda, ao fim de semana, portanto, a fazer o telefonema para aquilo que achar conveniente. Portanto, esteja à vontade. Não se iniba dessa situação. Eu falava com a doutora Irene, que a doutora Irene é uma pessoa muito presente e ela com certeza que resolveria isso, portanto, não há isso daquilo que eu conheço. Pode ser logo à cabeça, se não vier logo em feito. Está bem, ok, tudo bem, ficámos com essa nota, mas, portanto, Sr. Vereador, portanto, em vez de telefonar, portanto, achou melhor vir aqui, portanto, chamar essa atenção. Fez bem, pronto, é mais um reparo que fica. Faz favor, os senhores vereadores, querem usar a palavra? Sr. Vereador Inês, quer usar a palavra? Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois. Já lhe respondi, desculpe. Já lhe disse assim porque é que gastámos, portanto, porque é que o saldo foi aquele. Portanto, o Sr. Ricardo Portela. Sr. Presidente, peço desculpa, mas... Desculpe lá. O Sr. Ricardo Portela, o Sr. Vereador fez uma pergunta, eu respondi-lhe, portanto, nomeadamente porque é que o saldo foi, a expectativa de saldo era um e foi outro. O senhor que é capaz de fazer, portanto, aqui um esclarecimento ao Sr. Vereador, faz favor. Portanto, quando nós fazemos o orçamento, há sempre uma expectativa, portanto, e é sempre, há sempre aqui algum grau de incerteza, não é? Portanto, e uma parte tem a ver com, efetivamente, com isso. Outra parte tem a ver com isto que o Sr. Presidente disse. Portanto, as nossas expectativas no momento da elaboração do orçamento eram umas, mas com a realização de pagamentos quase até o dia 30 de dezembro, o saldo acabou por reduzir, portanto, não transitou para o ano seguinte. O saldo não foi maior também, naturalmente, porque as expectativas no orçamento de 2021, em algumas rúbricas, ficaram aquém, nomeadamente na componente dos impostos diretos, nomeadamente no IMT. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta resposta vem mais ao encontro da pergunta que eu fiz, porque... não é resposta, Sr. Presidente, responder-me que o saldo é menor porque nós aumentámos a parcela da dedução que abate. Isso é lógico. Numa soma, nós temos um valor, ou numa subtração, temos um valor, tiramos outro, sobra uma parte. Se esse valor foi menor, foi porque tirámos mais. Óbvio. Se é óbvio, para que está a perguntar? Porque eu esperava que o Sr. Presidente soubesse dizer-me o que é que consta nessa parcela maior de pagamentos que fez. Que pagamentos é que fez? Porquê é que fez? É isso é que é a resposta que o senhor devia aqui dar. Mas eu não sei e explicar. Não sei o que é que o senhor vai perguntar, portanto não tenho aqui os documentos, mas posso-vos mostrar. Não tem problema nenhum, Sr. Vereador. Quais foram, portanto, os pagamentos que fizemos para diminuir o saldo. Muito obrigado, Dr. Ricardo, pelas respostas que me deu. Obviamente que isto é uma análise de saldos unicamente com a demonstração de resultado. O PST vai se abster nesta proposta e aguardar pela prestação de contas efetiva para aí verificarmos efetivamente o que aconteceu e o que se passa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Acerca desta revisão orçamental, e uma vez que já foram feitos reforços em rúbricas, a primeira pergunta que eu faço é porque é que não foi cumprido nisto o Estatuto do Direito à Oposição e porque é que, exemplo do orçamento para 2022, onde foi mandado um e-mail, apesar de não ter sido incorporada nenhuma das propostas, mas pelo menos foi cumprido, tendo sido enviado um e-mail para que nós mandássemos as nossas sugestões. Portanto, quando havia a perspectiva de qual o montante, penso que, além disso, penso que decorre da lei que esta questão seja cumprida. Depois, a pergunta, se calhar é mais... Não percebi a pergunta, desculpa. Isto é só apenas perguntar porque é que não foi perguntado, porque é que não foi cumprido o Estatuto de Direito à Oposição sobre esta matéria. Do orçamento? Sim. Por causa dos reforços que aqui estão. Não sei se tem que ser a pergunta da oposição. Não tenho essa... Pronto. Sr. Presidente, sim senhora. Depois, em relação, eu já ouvi dizer, portanto, aqui que esta diferença do que era expectável para aquilo que se vai efetivamente a apurar foi porque foram feitos pagamentos até 31 de dezembro e a questão que eu coloco é esses pagamentos não eram expectáveis serem feitos. Portanto, não estavam programados serem realizados. É porque fiquei sem conseguir perceber. E depois passo aqui para estes quadros, Sr. Presidente. Vou pegar aqui neste... e dizer também uma questão prévia que deveria ter dito logo no início, antes para passar aqui às questões técnicas, que tem a ver também com aquilo que o Sr. Vereador estava a dizer, é que além da má leitura dos quadros, eles vêm digitalizados, atravessados. Não dá muito jeito estar a ler o computador com a cabeça de lado. Portanto, sim, está bem, mas eles deveriam devia haver um certo cuidado, não é? No sentido dos documentos virem da forma correta. Depois, eu gostava de perguntar, e vou começar aqui nestes quadros, na primeira página destes quadros, há aqui um reforço de 7.500 euros para estudos e parceiros. Eu queria saber para que áreas. Relativamente na parte dos resíduos sólidos, há um reforço de 10.000 euros. Eu gostava de saber qual é o motivo deste reforço, que se bem que há pouco tempo nós votámos uma proposta sobre que já tinha um aumento, não é, de receita para a empresa relativamente que trata desta matéria. Tenho aqui uma questão na parte da educação, que é do pré-escolar e do primeiro ciclo, fala-se em 45.000 euros para manuais. Eu pergunto, os manuais não são gratuitos da parte do Estado? É só uma parte? Meu desconhecimento e isso, como achei que o valor era muito elevado, 45.000 euros em manuais, pergunto o porquê destes 45.000 euros em manuais. Indo para a segunda página deste quadro, na proteção civil, vejo aqui um reforço para a Central Municipal de Operações de Socorro, mas apenas para a Cruz Vermelha Portuguesa no valor de 14.000 euros. Pergunto o porquê deste reforço para a Cruz Vermelha Portuguesa e porquê é que só está aqui reforço incorporando a Cruz Vermelha Portuguesa, quando eu penso que vão para lá 3 entidades de socorro e também tenho esta pergunta para ser feita. Depois tenho aqui na página seguinte a questão da modernização e reorganização dos serviços. É com muita alegria que vejo aqui um aumento de reforço de 30.000 euros de verba e pergunto se nestes 30.000 euros de verba estão definitivamente incluídos os gabinetes dos senhores vereadores sem pelouros. Depois, mais cá em baixo, tem a parte dos cemitérios e 82.500 cemitério para Aveiras de Cima. A AVC, presumo que é para Aveiras de Cima. Pergunto se esta verba, se este valor é para a aquisição do terreno que falaram na última reunião, no período antes da ordem do dia, quando perguntei a questão do cemitério de Aveiras de Cima.
Depois tem aqui, no controle da poluição, Centro de Recolha Oficial de Animais, uma verba reforçada de 76.675. Eu gostava de saber exatamente o que é que vai ser programado, o que é que está programado para esta recolha oficial de animais. E por enquanto era só, Sr. Presidente. Direito da oposição já falámos, vou ver, portanto, junto aos serviços, se realmente essa questão terá que ser, portanto, cumprida, se não foi, terá que passar a ser. 10.000 euros para os RSUs, deve ser algum reforço, portanto, de verba para, portanto, o doutor pode-me acompanhar, por favor. Comecei nos 7.500, nos estudos de parceiros. Pois, mas eu tenho ao contrário, eu escrevi ao contrário. E depois só percebi 7.000, está a ver? A senhora já está a dizer 7.500. Pois, mas não, eu só percebi 7.000. Eu estou a dizer que é por ordem, se calhar é mais fácil. Sim, mas a gente troca isto também, não tem problema. As RSUs, portanto, é reforço. O concurso que vai ser lançado. Ok, muito obrigado. É o concurso dos RSUs que o Tribunal chumbou e nós estamos a fazer, portanto, um novo concurso. Os estudos e pareceres é para os advogados. A educação, 45.000 euros é para as fichas, Sra. Vereadora. Não é manuais? Não, não é manuais. Manuais de fichas? Não é manuais de fichas, é livros. São livros. Os cadernos de atividade. Pronto, é para saber. A senhora já não tem filhos nessa idade, portanto, por isso daí o seu desconhecimento. Proteção Civil é a incorporação, portanto, da Cruz Vermelha no programa, porque só estava incluído os bombeiros. A Cruz Vermelha, portanto, não estava lá previsto. Estava previsto em termos das pessoas, mas não estava previsto em orçamento a verba, portanto, necessária. Era assim, não é? Modernização e reorganização, espero que também tire daqui alguns euros para pôr lá para equipar os vossos gabinetes, quando eles estiverem disponíveis. E é para modernização e reorganização, portanto é para isso. Os 82.500 euros é para a obra já, não é para a aquisição de terreno, o terreno já foi adquirido há muito tempo. Centro de recolha. Presidente, só um pequeno esclarecimento. Permite-me? Faz favor. Aqui, acerca do cemitério de Aveiras de Cima, sou eu que o Sr. Presidente não falou na última reunião, quando perguntei como é que estava a questão, que havia um problema com a aquisição do terreno. Primeiro não. Disse que havia um problema, mas era com o IP. Ok. São 45.000 euros para fichas de trabalho? Para cadernos de fichas de trabalho? 45.000 euros? Que corresponde a quantos alunos, mais ou menos? Não? Cristina sabe. Depois depende das matrículas que temos ao longo do ano letivo, mas este valor está sendo salvaguardado para o próximo ano letivo. Não temos andado muito por menos desse valor. Inclusive da Casa Mãe também, não temos andado muito por baixo desse valor. Acho que basta mais um micro. Vou pôr a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Muito obrigado aos senhores vereadores. Presidente, posso pedir para fazermos um pequeno intervalo? Mas tem que ser pequeno, senhora vereadora, que eu hoje tenho o meu tempo muito contabilizado. Está tudo ok? Então vamos dar início à reunião. Vou retomar os trabalhos. Proposta número 15P, prolongação do prazo para concretização da transferência da competência do domínio da ação social. Esta proposta vem aqui porque o Governo, portanto,
adiou a entrada, portanto, em vigor da transferência para 1 de janeiro de 2023 e nessa perspectiva nós temos que, portanto, validar aqui na Câmara e depois levar à Assembleia Municipal. Os senhores vereadores querem usar a palavra? Não sei quem é que pediu primeiro, entendam-se. Senhora, não faz favor. Sr. Presidente, não pondo em causa a bondade deste adiamento, eu pergunto, nós estávamos em condições de receber esta transferência? Estamos em condições? Se estaríamos em condições? À partida sim. E se não, faltam 10 meses para que isto efetive, no caso de não estarmos em condições, teremos que fazer tudo o possível para estarmos em condições ótimas, com certeza que não, mas enfim, aceitáveis para que tenhamos capacidade de responder a este repto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que a bancada do Partido Chega vai votar contra esta prorrogação de prazo com os seguintes argumentos. Primeiro, porque esta lei é de 2018 e, portanto, foi uma lei criada pelos partidos à esquerda do vereador Zé Paulo e, portanto, é um problema que os senhores têm que entender com o vosso Governo Central sobre esta matéria. Já foi dado mais do que prazo suficiente aos municípios para se adaptarem àquilo que lhes é solicitado. E nesta matéria, até porque o Sr. Presidente acabou de responder ao Sr. Vereador José Paulo de que sim, que estaríamos preparados, portanto não vê nenhuma razão para esta prorrogação de prazo. E relembro que até há muito pouco tempo foi contratada, a termos de prestação de serviço, uma técnica de ação social, penso que para reforçar e também para ajudar estas medidas. Portanto, a bancada não vê nenhuma razão em concreto para que esta transferência de competências, que foi um problema que foi criado pelo governo anterior, não seja desde já aceite pelos municípios. Já houve mais do que tempo de preparação, já passaram quase praticamente 4 anos, em agosto faz 4 anos desde a saída da lei. Ser reintroduzido, portanto, na rede. Portanto, os senhores vereadores, portanto, pedi ao senhor arquiteto Paulo Natário para estar presente, portanto, algum esclarecimento mais formal sobre, portanto, a bondade da proposta, o senhor arquiteto fará o favor, portanto, de nos elucidar. Portanto, os senhores vereadores querem usar a palavra? Senhora vereadora, faz favor. Relativamente a esta proposta, que a posição é diferente da proposta seguinte, já explicarei porquê, de qualquer das maneiras e de uma forma generalizada, já foi aqui assumido pela bancada do Chega que não votará nenhum interesse público municipal enquanto não houver um regulamento sobre esta matéria. Isto nada contra este projeto em concreto, muito menos contra a empresa, até entendendo que esta matéria é necessária para, efetivamente, consumos, para o próprio desenvolvimento da sua atividade e para diminuir os gastos com eletricidade. Contudo, entende a bancada do Chega que, apesar da proposta ter sido apenas aprovada na última reunião, que já há muito que deveria estar definido o que é o verdadeiro interesse público municipal e não o mesmo estar apenas na decisão política sobre esta matéria. E assim sendo, e até para não criar aqui discriminação, porque se calhar outro tipo de empresas
poderiam estar a solicitar o mesmo, mas sabendo que à partida estariam a fazer algo que é ilegal e não o fazem, enquanto esta situação não for discricionária, o Chega votará sempre contra qualquer interesse público municipal. E gostaria muito de ouvir a bancada da CDU sobre esta matéria, porque foi o Sr. Presidente que anunciou na primeira reunião que uma das posições da CDU era efetivamente a votação no sentido do interesse público municipal, o que muito me chocou, que tendo tanta preocupação com o interesse público municipal, tendo sido o único partido que votou contra a criação de um regulamento de interesse público municipal na última reunião. Portanto, acho que é muito interessante ouvir a opinião da CDU sobre esta matéria dos interesses públicos municipais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, à semelhança de outras do mesmo género que já vieram a esta reunião de Câmara, o PSD não vê motivos para não aceitar, mas pelo contrário, porque estas são as boas fotovoltaicas. Permitem uma economia, com certeza, de custos para as nossas empresas e isso, a prazo, obviamente, que beneficia a sua manutenção e a sua consolidação. E, portanto, desse ponto de vista, não temos nada contra e até apoiamos e estimulamos que mais empresas possam recorrer, no âmbito das suas possibilidades, a esta opção, a partir do momento em que a produção própria passou a ser possível em Portugal. E é uma situação muito diferente de outras que nos temos batido contra, como os megaparques, esses sim que condicionam a nossa vida, a nossa atividade do Conselho e o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores vereadores, pelo vosso contributo. Está sem som. Obrigado, Rui. Muito obrigado, senhores vereadores. Portanto, prestados os esclarecimentos, portanto, o senhor arquiteto não foi sugerido nenhum esclarecimento adicional. Portanto, nessa perspectiva, vou pôr a proposta à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado com 6 votos a favor e 1 voto contra. Faz favor, senhor vereador, faça declarações de voto. Eu tiro o S, eu tiro o S. A bancada do Chega vota contra esta proposta, não por não entender que o projeto e a legitimidade do pedido solicitado pela empresa seja válida e até benéfico, mas única e simplesmente para não criar uma injustiça com outras empresas do Conselho que eventualmente poderão não solicitar, desconhecendo que podem fazer utilização deste mecanismo. Enquanto não tiver definido um regimento que regule o interesse público municipal, será sempre esta a posição do Partido Chega. Passando à proposta seguinte, portanto, vou retirar a proposta. Portanto, senhores vereadores, para ficarem a saber, a proposta está retirada. Proposta número 4, vereadora Ana Margarida Coelho, está Ana Maria, desculpe lá. Protocolo de colaboração, agrupamento de escolas, Alves Redol, Vila Franca de Xira. Senhora vereadora, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes, para além daqueles que também nos assistem via online. Esta proposta de protocolo de colaboração é, à semelhança de outras que nós temos trazido cá, uma proposta e um acordo que pretendemos celebrar com algumas escolas no sentido de proporcionar aos seus alunos a realização de estágios curriculares no nosso município. Neste caso é o agrupamento de escolas Alves Redol e é para, uma vez mais, elaborar um protocolo de colaboração entre este agrupamento e o município no sentido de permitir que os seus alunos possam realizar estágios curriculares no nosso município. Obrigado, Sr. Vereador. Faz os Sr. Vereadores que nos dão a palavra.
Sr. Vereador Zé Paulo, faz favor. Posso dirigir uma pergunta à senhora Vereadora? Pode, faz favor. Vereadora, claro que concordamos. Claro que concordamos e aplaudimos estas parcerias com o movimento de escola. Pergunto, sabe-se em que área ou áreas estes alunos pertencem? Já está. Neste caso em concreto, é para a área de fotografia e no âmbito do nosso gabinete de imagem e comunicação, mas teremos várias outras áreas no âmbito dos cursos técnico-profissionais que a própria escola desenvolve. Vou pôr a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 2 da vereadora Mara Oliveira, isenção de pagamento de transporte à Junta de Freguesia de Valparaíso. Faz favor, Sra. Vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta vem no sentido de um pedido de isenção feito pela Junta de Freguesia do Valparaíso para dia 8 de março, para realizar um passeio do Dia da Mulher, um passeio à Alcobaça. A Junta de Freguesia pediu a isenção do pagamento e nós trazemos aqui à Câmara para ver se aceita a isenção no valor de 145,72 euros para efetuar este serviço. Obrigada. Os vereadores querem usar a palavra, não querendo, vou pôr a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Sr. Presidente, muito obrigado por ter trazido este assunto a esta reunião, uma vez que eu lhe solicitei que deixássemos este ponto de informações, nomeadamente este documento, para a próxima reunião. Acontece que eu, quando fiz essa solicitação, não sabia que ia haver esta reunião extraordinária e, portanto, sendo uma reunião extraordinária, não contava que esse ponto aqui viesse. E, portanto, eu pedia-lhe que, tal como estava programado, que este ponto fosse apreciado na próxima reunião ordinária. Muito obrigado.
Então, não pomos nada, não é? Pronto, está... Não, precisamente. Nem contava discutível, não estava na ordem de trabalho. Pois, é verdade, também não estava na ordem de trabalhos. Muito bem, então sendo assim, Sra. Doutora, minuta da ata, não há mais propostas, portanto não há mais assuntos. Minuta da ata. Okay. Não sei se já enviou ou não. Eu não recebi o e-mail ainda. Ainda não enviei porque eu neste não consigo. Era só porque podia saber. Não é. Eu tenho que ir lá abaixo também. Está bem? Eu aproveito também porque ainda não recebi o e-mail que eu pedi, o requerimento que eu pedi na última reunião, que é da vereadora Ana Coelho, que é o ofício, eu faltei a pedir isso no e-mail de sexta-feira. Se me puder dar agora de seguida, eu agradeço. Agora não consigo, mas eu depois reenvio. Peço a Mafalda para lhe reenviar. Eu tenho que chegar lá embaixo e disse que envio. Também posso enviar-me para o vereador. Se me puder também reenviar. Não, eu envio para todos. Senhora Doutora, faz favor. Minuta da ata número 5, 2022, reunião extraordinária de 21 de fevereiro. Não se registaram faltas, ordem de trabalho, expediente. Ponto 1, proposta 7P do Presidente, Covid-19, prorrogação de medidas de apoio. A proposta foi aprovada com 6 votos a favor, PS, PSD, CDU e um voto contra do Chega. A senhora vereadora Inês Louro e o senhor vereador Rui Corsa apresentaram declaração de voto. Ponto 2, proposta 1 da vereadora Mara Oliveira, protocolo de cedência de utilização de imóvel escola primária de Arrifana. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor, PS, CDU, 2 abstenções do PSD e um voto contra do Chega. Os senhores vereadores Inês Louro e Rui Corsa apresentaram declaração de voto. Ponto 3, proposta número 10 do Presidente, revisão orçamental. A proposta foi apresentada com 4 votos a favor, PS, CDU, 3 abstenções, PSD e Chega. Ponto 4, proposta 15 do Presidente, prorrogação de prazo para a concretização de transferência das competências no domínio da ação social. A proposta foi aprovada com 6 votos a favor, PS, PSD e CDU e um voto contra do Chega. Ponto 5, proposta 13 do Presidente, reconhecimento de interesse público, Sociedade Agropecuária Val da Adega S.A. A proposta foi aprovada com 6 votos a favor, PS, PSD e CDU e um voto contra do Chega. A senhora vereadora Inês Louro apresentou declaração de voto. Ponto 6, proposta 14 do Presidente, reconhecimento de interesse público, a proposta foi retirada. Ponto 7, proposta 4 da vereadora Ana Margarida Coelho, protocolo de colaboração com o agrupamento de escolas Alves Redol de Vila Franca de Xira, proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 8, proposta 2 da vereadora Mara Oliveira, isenção de pagamento de transporte à Junta de Freguesia de Valde Paraíso, a proposta foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir para que todas as referências que são feitas na minuta da ata a declarações de voto do vereador Rui Corsa fosse substituído por os vereadores do PSD apresentaram uma declaração de voto. A declaração é conjunta. Obrigado.